Olá! No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e como eu me tornei gestora em saúde. Depois que eu comecei a gravar esses vídeos para o YouTube e fiz algumas divulgações, as pessoas começaram a me perguntar como eu tinha me tornado gestora em saúde e qual era o caminho que eu recomendava. Por esse motivo, eu vou contar para vocês a minha trajetória. Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Pelotas e durante a minha graduação eu sempre pensei em ser epidemiologista. Eu queria fazer pesquisa. Tanto que eu fui bolsista de iniciação científica do professor César Victora durante toda a graduação. Quando eu cheguei no final da faculdade, ele me deu uma recomendação. Em uma conversa informal, ele comentou comigo que achava muito importante que para que eu pudesse fazer uma pesquisa de qualidade, eu conhecesse as necessidades dos indivíduos e das comunidades onde eu fosse trabalhar. E com isso, eu optei por fazer uma residência de medicina de família e comunidade. Foram 2 anos trabalhando e fazendo essa residência no Grupo Hospitalar Conceição. E quando eu terminei a residência, então eu fiz o caminho tradicional. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado em epidemiologia, fiquei um tempo fora trabalhando com isso, comecei a publicação de alguns artigos e fui ser professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um dia eu recebi um convite para fazer uma entrevista para ser médica de família de um hospital filantrópico aqui na cidade de Porto Alegre, onde eu moro. Nesse dia, eu participei dessa entrevista e ao término da entrevista, eles comentaram comigo que eles teriam um novo desafio, um desafio um pouco maior do que fazer e prestar assistência, que seria fazer o reconhecimento de um território correspondente a 1/3 da extensão territorial da cidade de Porto Alegre, fazer um diagnóstico de comunidade daquele território, conhecer as necessidades daquela população e montar um sistema de saúde regionalizado e hierarquizado, desde a atenção primária aos ambulatórios até o nível hospitalar. Eu, então, brilhei o olho e topei aquele desafio. Confesso para vocês que com um certo receio, uma vez que eu nunca tinha atuado em gestão e estava com a expectativa de trabalhar sempre com a área da epidemiologia, com os dados. Então, começamos pela área dos dados. Eu fiz um mapeamento, diagnóstico de necessidades daquela comunidade, contamos quantas casas existiam na região, amostramos conforme faz o censo, aplicamos os questionários, os termos de consentimento e depois fizemos a análise estatística daqueles dados. A partir de então, construímos, baseado nessas necessidades, equipes de estratégia de saúde da família, uma rede ambulatorial e um hospital de 120 leitos para atender as necessidades daquela comunidade. Bom, aí eu acho que é o ponto crucial e o momento em que eu me tornei gestora em saúde. Eu não fiz nenhum curso específico, nenhuma pós-graduação, nenhum MBA, mas eu fui estudar, conhecer como que esses processos se davam e muito do que eu aprendi foi conhecendo os processos e as estruturas atuais dos hospitais que existem na cidade de Porto Alegre. Eu então conversei com muita gente, a partir dali eu comecei a desenhar primeiro as necessidades estruturais de área física, passei a entender um pouquinho de arquitetura, comecei a olhar para aquelas plantas do hospital e dizer, puxa, tem que ter quantos metros quadrados essa área? Bom, olha a RDC, tem uma normativa, dá uma olhada lá e vê quantas pessoas podem ser atendidas por hora, vê quantas pessoas você precisa contratar para atender esse volume. Então foi toda uma construção. À época eu tinha também uma enfermeira junto comigo e nós duas conseguimos fazer todo esse detalhamento estrutural de necessidades para compor um hospital. Nós desenhamos o fluxo do paciente, desde o momento de sua entrada, fosse de forma eletiva ou pela via da emergência, a internação e a necessidade de eventuais transferências para outras instituições também foi mapeada e os acordos foram estabelecidos com o município, que era o responsável então pela regulação desses pacientes. Foi uma super escola, eu aprendi lendo, estudando e fazendo. Depois que nós fizemos essa primeira rodada do hospital e que as pessoas foram contratadas, nós então passamos a fazer os treinamentos. Treinamos todas as pessoas que lá trabalhavam para a experiência do paciente ser melhor, aplicamos questionários e pesquisa de satisfação utilizando o NPS para avaliar qual era o grau de satisfação dos usuários para com o nosso serviço, montamos planos de ação em cima do que as pessoas apontavam como sendo deficitário, criamos protocolos médico-assistenciais, rotinas de transferências dos pacientes, de pacientes mais instáveis da unidade de internação para emergência. Com o apoio de um médico hospitalista, criamos o NIR, Núcleo Interno de Regulação, que era o núcleo responsável
por identificar os pacientes na cidade e mapear que tinham um perfil para aquele hospital e fazer a regulação e a chegada desse paciente no hospital que nós havíamos construído. Foi uma experiência, então, como eu comentei no começo, bastante enriquecedora e acho sim que essa foi a experiência que me tornou gestora em saúde. Depois disso, esse hospital foi administrado então por 5 anos por nós. Quando nós entregamos ele para o poder público, eu retornei para a sede do Hospital Filantrópico, onde eu atuava, e passei a executar a atividade de gerente médica. Nessa atividade, eu tinha como responsabilidade principal fazer a gestão de 26 serviços médicos, cada um deles com o seu chefe médico, e também avaliar contratos, metas, indicadores, fazer a gestão do corpo clínico, que tinha mais de 3.000 médicos credenciados, participar das comissões de ética médica, de prontuários, controle de infecção hospitalar e assim por diante. Um novo desafio, esse agora na área privada. Os pacientes já não eram mais do Sistema Único de Saúde, a infraestrutura que eu dispunha era uma infraestrutura com maiores recursos tecnológicos e financeiros, o que facilitava, de certa forma, a gente fazer algum uso de metodologia mais inovadora. Mas aquela experiência do Sistema Único de Saúde agregava muito, evitando o desperdício. Então, assim foi se formando a Gisele Gestora, fazendo parte de um sistema público, depois de um sistema privado, e é claro, aí eu comecei a buscar as formações específicas. Mais recentemente, eu me apaixonei pela história da geração de valor em saúde, que é o motivo da maior parte dos vídeos que estão sendo aqui postados. Fiz a minha formação, a minha certificação Green Belt e agora eu venho estudando os modelos que deram certo e os cases de sucesso ao redor do mundo, para que nós possamos ter um sistema de saúde brasileiro sustentável, para que os serviços possam entregar os melhores desfechos de qualidade e de experiência do paciente ao menor custo possível. E para isso, toda essa experiência de construir um hospital, de montar o fluxo de entrada dos pacientes, de identificar as necessidades e de trabalhar o pós-alta tem sido fundamental. Nesse hospital privado, onde eu fiquei nos últimos 3 anos, nós construímos um VMO, que significa Value Management Office, um escritório de valor. Eu ainda vou fazer aqui pra gente um vídeo sobre como se cria um escritório de valor, mas foi uma peça fundamental, porque no escritório de valor nós mensuramos os desfechos de experiência e do pós-alta dos pacientes. Então, gente, foi realmente estudando, fazendo, na prática, que eu acabei me transformando numa gestora em saúde. Hoje eu busco cada vez mais conhecimentos em cursos fora do país, em cursos de curta duração, para conhecimentos específicos. Mas se eu pudesse deixar alguma recomendação a gente tem sim que fortalecer essa formação durante a graduação dos alunos. Eu, como professora universitária, eu dou aula numa Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre há mais de 13 anos. E estou muito contente que há 3 anos nós conseguimos colocar dentro das diretrizes curriculares e na matriz curricular uma disciplina de gestão em saúde. Então, os alunos que estão no 3º ano do curso de medicina têm uma carga horária dedicada de 60 horas para fazer única e exclusivamente o estudo dedicado às questões de geração de valor, qualidade e segurança e redes de atenção à saúde. Eu espero que esse conteúdo tenha servido para vocês, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim e um pouquinho mais de como eu cheguei até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.